Carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Primeira carta. Glória a Deus. Capítulo 2. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2. Glória a Deus. Encontraram a primeira carta? Graças a Deus. Peço a você que ainda não é inscrito nesse canal, que nos ajude a divulgar, se inscreva, dê o seu joinha, faça seu comentário, diga de onde você é, seja participante, além de divulgar, compartilhe com seus familiares, compartilhe com seus amigos, e vocês estão debaixo de nossas orações, tá certo? Em nome de Jesus. Capítulo 2 da primeira carta aos Coríntios. Glória a Deus. Versículo 14, 2 e 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Digam graças a Deus. Podeis sentar, por favor. Glória a Deus. Escolhi esses 3 versículos nesse contexto para falar de uma temática, falar de salvação, porque muitos de nós entendemos que salvação está relacionado ao movimento. No caso, você aceita Jesus, e a pessoa faz um movimento de braço e diz sim. E ali, imagina a pessoa que ali ele é um salvo. Mas na verdade, Paulo ele faz definir o que é a vida de um salvo. A vida de um salvo é uma vida que deixa de ser uma vida natural para ser sobrenatural. A naturalidade que o apóstolo Paulo fala não é o que muitas pessoas pensam, porque se converteu. Mas na verdade, eu até falei com um irmão hoje à noite, quando a gente vinha para o culto, que antigamente as pessoas diziam assim: quando eu me converter, eu quero me converter, eu me converter de verdade. De verdade pode ser o arrependimento. A conversão é apenas uma escolha, uma decisão. E os dias vai dizer se é verdadeiro a sua escolha, e ela pode passar a ser uma verdade, mas no momento é só escolha.
E Paulo fala desse homem natural que não consegue compreender, discernir as coisas de Deus. Não consegue discernir, porque ela é dada pelo Espírito Santo, pelo Espírito. E o homem natural, ele não consegue receber o Espírito Santo. Já o homem espiritual e discerne as coisas do Espírito de Deus, esse é um homem que ele tem a sua escolha, a sua prática na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vai trazer ao coração do homem essa verdade e faz com que ele gere no seu coração, gere no coração dele, desse homem espiritual, as certezas das verdades de Deus. Por isso que o homem natural, ele zomba, porque ele não compreende. Uma pessoa natural, ele zomba. A espiritual não, ele discerne. Ele compreende a razão daquilo tudo que Deus pretende para ele. É porque a salvação, a entrega à nossa vida a Jesus, como ensina o Evangelho, é converter-se, é arrepender-se e converter-se. Então é um processo primeiramente de desconstrução. Você começa a ser desconstruído. A maneira de pensar, a sua maneira de pensar, as suas ideologias acerca da sua crença. Você começa a ser totalmente desconstruído. E essa operação de desconstrução precisa que eu que aceitei Jesus, eu que me arrependi da minha vida passada, eu permito o Espírito Santo fazer isso na minha vida. Ele vai desconstruindo todos os nossos ideais, toda a nossa filosofia, os nossos achismos. E quando o cristão, ele ainda não tem essa maturidade do Espírito, ele permanece no achismo dele. Muitas coisas ele tem dúvida e acha. Eu acho, porque esse eu acha dele, ele ainda não deu margem para Deus desconstruir ele. O homem vai sendo desconstruído e o Espírito Santo começa a construir esse homem. Aleluia. E esse homem construído pelo Espírito Santo é na mente, é na sua mentalidade. Louvado seja Deus. É transformando a mentalidade. Porque o propósito de Deus é fazer se cumprir a palavra na vida daquele que se converte. E aqui o apóstolo Paulo, ele diz que porque quem conheceu a mente do Senhor? Quem conheceu a mente do Senhor? Jesus conheceu a mente de Deus. Ele conhecia a mente de Deus. Ele sabia o que Deus estava fazendo por intermédio dele. Ele tinha o conhecimento. Aleluia. Quem conheceu o Senhor? Para que possa instruí-lo. Mas nós temos a mente de Cristo. O propósito de Deus é esse. Fazer com que eu e você tenha a mente de Cristo. A mente de Cristo é conhecer pelo Espírito o que Deus quer para mim. O propósito de Deus na minha vida. Aleluia.
essa construção vai começar. Ela começa dando a instrução. Aqui ele diz, para que possa instruí-lo. O Espírito Santo vai dando a instrução. E eu vou dando acesso a ele. E ele vai me formando. Aleluia. Ele vai me formando. Hoje em dia, a grande dificuldade que temos, que a igreja evangélica brasileira tem, e os cristãos, de ser reconstruído pelo Espírito Santo, é porque o evangelho de hoje, ele é pregado de uma forma consumista. É um evangelho que é levado ao homem a realizar a sua glória. Mas nós não nascemos, nós não vivemos para essas realizações. Nós fomos criados por Deus para louvor e glória dele, nesta graça. E quando a igreja entender que eu preciso, com a minha vida, glorificar a Deus, que eu entender que a minha vida é do Senhor, que eu pertenço a Ele, e é para glorificar a Ele, eu não deixo de sonhar por o que eu sonho nesta vida, mas eu dou prioridade a Ele. Aleluia. Uma mente construída pelo Espírito Santo, tornando ela espiritual. Você deseja mais de Deus. Você deseja mais realizações de Deus na sua vida. Você entende que você é um peregrino. Você entende que aqui é uma passagem. Você entende que seus dias aqui são contados. Aleluia. Então, não há tanta importância para essas coisas temporais. Porque, na verdade, o nosso destino está construído, está selado, está guardado no Senhor. E os nossos melhores dias não são esses. E as melhores glórias não é essa. O melhor tempo não é esse. É tudo lá, ao lado do Senhor. É tudo ao lado dele. Então Paulo escreve essa igreja de Corinto, porque essa igreja ela tinha uma visão muito terrena. Era uma igreja que olhava muito com o olhar para a grandeza deste mundo, a ponto de Paulo chegar a se queixar que ele não valorizavam Paulo, porque Paulo passava necessidade. E a necessidade que Paulo passava não era culpa de Paulo. Ele disse: eu estou diante de vocês em fraqueza, eu vivo fraco. Aleluia. Paulo explica por quê na segunda carta. Porque quem me alimentava e me sustentava era a igreja de Macedônia, que nem para isso vocês se viam. Paulo viveu 1 ano e 6 meses com essa igreja, fundou e viveu com eles. Mas havia uma disputa pela grandeza.
Eles gostavam de homens que tivessem status. Eles não reconheciam o apostolado de Paulo, porque Paulo se tornou um homem modesto. E o que Paulo fala aqui, desses homens, dessas pessoas, desses cristãos, que são cristãos, só que é natural. É um homem natural, que ainda não tem recebido o fluir do Espírito Santo na vida dele. É um homem natural que congrega. É um homem natural que ouve a palavra. É um homem natural que canta hino. É um homem natural que contribui. É um homem natural que tem uma vida respeitosa. Um homem decente. Porém, ele ainda não discerniu as coisas espirituais. E se você for olhar na vida de muitos cristãos, ainda muita coisa que ele não acredita do Evangelho. Pastor, e o que é que prova que ele não acredita? Porque ele não pratica. Se acreditasse, praticava. Porque você age como você pensa. Você age como você pensa. Você não age como você não pensa. Você age porque você pensa. E como você pensa como natural, você age como natural. Aleluia. Então precisa entender que se converter, no momento que você se converte, você é transportado para outra vida. No momento que o homem arrepende e se converte, ele é transportado para outra vida. Ainda que a vida é aqui. Mas é aqui com a outra vida que o Espírito Santo vai construir em você uma mentalidade de Deus para você. E vai lhe instruir para que você viva. E viva bem com Deus. Aleluia. Viver bem com Deus é muito importante. Ter uma vida com Deus. E esse discernir do Espírito que Paulo fala e nos torna espiritual, é o homem que usa de bom senso. Nós nos convertemos, arrependemos, convertemos para ser transportado para outra vida. Outra vida. Uma vida agora em Cristo. Antes nós vivíamos uma vida no mundo. E hoje nós vivemos uma vida em Cristo. E essa vida em Cristo cabe a nós ter bom senso para querer. Você sabe quantos minutos você precisa por dia para que você leia uma Bíblia durante um ano? 13 minutos. Não quero resposta de ninguém aqui. Vou só perguntar, você só pensa. Você já leu a Bíblia toda alguma vez? Porque você é de Cristo, ler a Bíblia é concernente à sua vida com Cristo. Isso é 13 minutinhos por dia. Com 13 minutos você lê 3 capítulos de uma Bíblia. Aleluia. Veja bem. Então, discernir e desejar do Espírito é fazer se relacionar.
E a minha vida que é de Cristo, a sua vida que é de Cristo, é concernente agora eu ler a Bíblia. Faz parte da minha vida com Cristo. Porque é pelo Evangelho que eu vou ser instruído para essa minha vida em Cristo. E o homem natural, ele não é instruído, não se apega à instrução e fica na sua mentalidade, nas suas instruções, nos seus ideais. Glória a Deus. Ler a Bíblia, 13 minutos. 13 minutos. Dependendo se você tiver uma alfabetização mais... Em 3 minutos dá para você ler a Bíblia e fazer uma oração. 3 minutos. E fazer uma oração. Esses 3 minutos por dia que Deus gostaria que cada um fizesse, tem um significado espiritual, como que no físico você fizer 3 refeições por dia. Você está nutrido. Você fica nutrido. Então o discernir é uma pessoa que tem bom senso, para pensar. Ele para pensar. Ele pondera. O natural não, ele ouve. E quantas vezes, nesse seu tempo de crente, você já ouviu dizer que tem que ler a Bíblia? E quantas vezes você já ouviu dizer com quantos minutos, como é as escalas para ler uma Bíblia? Certamente vocês já ouviram muito, mas aí eu pergunto, não me responda. Quem tem essa prática usual? Aí nós queremos ter um avivamento. O avivamento só vem por meio da palavra. Porque avivamento nada mais é do que uma manifestação do Espírito Santo na sua vida, lhe motivando, lhe encorajando, fazendo com que você mude totalmente o seu comportamento e seu caráter. Ele transforma. Aleluia. Então Paulo diz, ora, esse homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Normalmente, quando a gente não entende uma coisa, mas lhe interessou, normalmente a gente pergunta, como é que é mesmo, hein? Foi o que você disse? Quando não interessa, pois é, não entendeu, mas pois é, tá certo. É assim mesmo, é desse jeito. E quando é uma coisa que lhe interessa, sim, como é que é mesmo, hein? A Bíblia diz que o homem espiritual, ele discerne as coisas do Espírito. A Bíblia fala, nos sugere que nós como ovelha rumine. O que é ruminar que uma ovelha faz? Ela come, depois que ela come, ela para de comer e ela vai ruminar. Vai trazer à tona. O que traz dele? Vai trazer para a boca novamente, mastigar novamente. A Bíblia diz que nós devemos ter essa prática de ruminar. E eu sei que muitas coisas que é pregado, nós saímos daqui, e em alguns pontos nós não saímos entendendo. Mas alguma coisa dessa que você está não entendendo, você tira um tempinho
para ler aquilo, para consultar, para ver se pega compreensão. É importante, pastor? É porque Jesus disse que era importante. Ele disse o seguinte: a palavra é semeada, a palavra é lançada, a palavra é dada. E quando não se compreende, o diabo vem lá e rouba, para que não frutifique. Então existe um interessado, não sei se na sua vida, mas naquilo que você não está dando valor, que é concernente às coisas de Deus. Ele é interessado, porque ele sabe que se você não entender, você não vai receber nada. Aleluia. Discernir é parar para pensar, é ter um bom senso, é voltar para Deus. Cristo está voltando. E qual é realmente a sua preocupação sobre a vinda de Cristo? Qual é a sua preocupação? Ou você não está nem aí com a vinda de Cristo? Quem discerne no Espírito se interessa. E um dos interesses do Espírito Santo na minha vida e na sua vida é a santidade. Sem santidade não veremos o Senhor. As Escrituras afirmam. Sem santidade não veremos o Senhor. Aleluia. Então, há esse interesse de santidade. Um crente santo, separado por Deus, não se trata de questão de não errar, não falhar, não pecar. É concernente a querer se ajeitar. Eu estou em pecado, eu reconheço que é meu pecado, Senhor me perdoe. Mas eu preciso me ajeitar. Eu preciso me consertar. Eu preciso me consertar. Existe uma coisa que é muito comum no meio da igreja evangélica, se citar em alta voz: Senhor, tende misericórdia de mim. Alguém já ouviu o crente dizer isso? Você já disse isso? Paulo escreve aos Romanos e diz que Deus encerrou o homem debaixo do pecado, para que por meio desse pecado ele pudesse ter misericórdia. E Pedro complementa dizendo: outrora nós vivíamos sem misericórdia, agora em Cristo alcançamos a misericórdia. Então o que você pede para ter misericórdia aponta que você está sendo desobediente daquilo. Aí você está sendo desobediente, Senhor, misericórdia. Mas Deus já deu a misericórdia. Ele já teve a misericórdia. Você já alcançou a misericórdia dele. Agora cabe a nós, a mim, a você, entender: Deus me deu misericórdia nisso, então eu tenho que me consertar. Ele já deu a misericórdia. Porque o segundo passo, além da misericórdia, se chama juízo. É o segundo passo, é a misericórdia,
é a bondade, a misericórdia, juízo. Vai que, por alguma eventualidade, aconteça algo inesperado, como Jesus disse, assim como um laço, lhe surpreenda. Essa ausência do conserto vai jogar diante do tribunal. Esse tribunal é de Cristo. É um tribunal de Cristo. E a Bíblia diz que até então ele era advogado que defendia. Agora ele é juiz. E um juiz, ele toma decisões para bater o martelo somente com evidências, com provas circunstanciais, fatos. Aí ele vai olhar para a pessoa e vai encontrar. Ainda que também esteja lá o clamor da misericórdia. Tem misericórdia, mas não tem o conserto. O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, irmão, é o Evangelho de glória, de vida eterna, de fazer o homem com a mente de Jesus viver nesse tempo presente, encarar tudo o que é de dificuldade, de problema, sem deixar Ele. Aqui no capítulo 1, em algum versículo anterior, ele diz, Paulo diz assim, aqui no versículo 9, como está escrito, as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, e não se subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que amam. Paulo, ele arremete esse texto a um contexto, que por isso que ele diz assim, mas como está escrito. O que ele está dizendo é acerca do livro de Isaías, capítulo 63, e isso está escrito no capítulo 64 e versículo 4. Mas o que Paulo está tentando passar para os coríntios, e que o Espírito Santo está passando para nós é o seguinte: o capítulo 63, Isaías, ele fala em suas palavras, ele está de conjunto nas suas palavras com o clamor do povo de Deus que estava preso na Babilônia. Eles estavam escravos. E quanto escravo, eles clamavam a Deus. Eles queriam o socorro. Eles queriam a salvação. E eles clamavam, eles pediam. E a Bíblia diz que Deus tirou a ira sobre eles por um tempo. E qual foi o tempo que Deus voltou a ira? Quando o povo voltou a desobedecer. A ira de Deus era deixar ele lá, sofrendo. Quando chega no capítulo 64, no versículo 1, eles oram. E Isaías transmite a oração dele. Se o céu se fendesse e descesse a sua face sobre os montes, porque assim, quando a pessoa está desobediente, está querendo que Deus faça, mas ele não se conserta para ter a comunhão com o Senhor.
Ah, se o céu ofendesse. Por quê? A presença de Deus garantia a eles. E esse, ó céus, se fendesse, os montanhas tremessem. Ele faz menção à história de Moisés, quando vinha no Egito, e os pessoal dizia: ei, só você fala com Deus. Aí Moisés: não, mas se você quiser ir comigo, ele perto do monte, nós fala com ele. E quando o povo chegou lá, que Deus falou, o monte fumegou, trovejou, estremeceu, e o povo entrou em desespero. E disse: não, Moisés, deixa só para você mesmo, você resolve por nós. O crente natural, irmão, tem uma esperança nos outros tão grande, no pastor. Às vezes a gente vê na televisão gente dizendo: a esperança e a confiança que ele tem no pastor. Quero saber quando se o pastor morrer primeiro do que ele, como é que vai ser? Ó, céu, se fendesse e descesse aos montes, nós visse a tua face. No capítulo 64, no versículo 4, Isaías escreve: desde a antiguidade, nunca se viu nem se ouviu com os ouvidos um Deus que trabalha porque nele espera. Lá ele disse: nunca se ouviu, nem com os ouvidos, nada foi percebido, nem subiu o coração do homem, porque Deus trabalha por aquele que nele espera. Aí Paulo agora, olha o que Paulo faz aqui no versículo 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, as mesmas palavras de lá, e não subiu o coração do homem, são as que Deus preparou para os que amam. Olha a mudança. Por que não mudou espera para amor? Porque você pode esperar sem amar, pelo interesse de alguma coisa. Aqui não, é por amor. O que Paulo está querendo passar para eles, e o Espírito Santo passando para nós, que nós temos urgentemente que eliminar esse homem natural e começar a buscar, a viver o homem espiritual. Porque o ato de Cristo para nós, e por Deus para nós, já aconteceu. Um ato de amor. E Ele espera corresponder. Ele espera que nós correspondemos isso. Aleluia. Aí Paulo diz: agora, ninguém viu, ninguém ouviu, nem subiu o coração do homem. Agora Deus fez isso, revelou para os que amam. Então, irmão, discirna isso no seu pensamento, no seu coração. Se interesse pelo Senhor, porque antes disso Ele interessou por você, dando essa declaração: eu vou colocar você num estágio, numa posição, eu vou te dar vitória, eu vou levar você para a glória. Ame Ele, muda a sua vida. E o apóstolo São Paulo, no 10, ele diz: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. O que Paulo está motivando a nós, dizendo que nós temos a mente de Cristo, não é só para a gente saber o que Deus tem preparado, está preparando, vai fazer para nós, não. Para a gente ter essa confiança, não. Não é só para isso, não. Deus está dizendo que também nós temos a mente de Cristo, para que pelo amor suporte. O escritor dos Hebreus diz: e foi por amor que Cristo suportou as afrontas dos pecadores, dos Ele suportou. Então é isso.
Paulo está passando para Corinto. O Espírito Santo está passando para nós. Que nós se interessemos pelos dons de Deus. Eu sei que muitos cristãos não sabem nem quantos dons Deus tem para dar para nós. Talvez nem saiba. Mas o Evangelho instrui. Ele instrui você para isso. Cabe a cada um desejar, querer assumir para si. É maravilhoso, irmão. Você tem uma vida. E não se preocupe que tudo que Deus não atrapalha o trabalho, não, viu? Dá para você trabalhar, dá para você fazer academia, dá para você fazer almoço, dá para você fazer tudo. Nada de envolvimento com Deus atrapalha nada. Vamos dizer que eu tire 3 minutos para ler a Bíblia, em seguida eu tenho um compromisso de lavar louça. A senhora, o homem de capinar ou fazer outra coisa. Ele fez a parte da leitura, 3 minutos. Agora a mulher vai lavar a louça e dizendo: Jesus, muito obrigado por essas louças sujas, porque isso foi sinal que o Senhor proveu na minha mesa meu comer, meu alimento para mim e minha família. Muito obrigado. Vou lavar. Aí lá, vou lavar as panelas, Jesus. E também aproveite e dê alimento para esses que estão com a panela limpa, porque não tem o que botar no fogo. Aí você vai orando. Aleluia. Lavar o homem. O homem leu a palavra, aí vai para o trabalho. Jesus, muito obrigado pelo sustento tirado aqui desse trabalho. Jesus, eu queria tanto uma coisa melhor. Me dê sabedoria, me dê discernimento para uma coisa melhor para mim. Fica orando, que Ele vai fazer você enxergar. Aqui Paulo diz que Ele nos revelou pelo Espírito. O Espírito vai revelar. Ele vai revelar. Você já pensou quando eu recebi o chamado de Deus, eu entendi a minha vocação. E depois eu fui tão tentado por vantagem dentro do Evangelho. No caso, eu ainda não era pastor. Tinha um grande trabalho, mas eu não era um pastor. Mas alguns ministérios queriam me consagrar, queriam me reconhecer, me dar grandes igrejas. Era eles que estavam me dando. Então eu tinha que discernir o que Deus estava me dando como visão, o que eu tinha que fazer. E eu rejeitava. Não. Eu tenho outro compromisso. E quando isso acontecia, irmãos, foi em tempo muito difícil, principalmente financeiramente. Eu aprendi muito na fé que 2 coisas atingem muito o crente: é doença e fome. Um crente passar muito tempo doente, se ele não tiver uma vida espiritual na rocha, ele esfria. Nem orar ele ora. Quer ir para a igreja? Não quer nada. Fome também. Não ter o que... E eu vivi isso no começo do meu ministério, quando Deus me chamou. Passei necessidade, muita necessidade. Mas eu estava firmado. Então, o que me ofereciam, os status de outros ministérios, não brilhava no meu olho, não, a vontade de ir, não. Não brilhava, não. Aqui em Corinto, Paulo via. Mas na frente ele chega a dizer que os irmãos fazem contenda de preferência de pregador. E o de maior preferência é o tal do Apolo. Diz os estudiosos que ele era muito eloquente. Diz que ele era E também tinha os Cefas. Então esse povo
chamava a atenção da igreja de Corinto, porque falava a linguagem que eles gostariam de ver. Eu já fui aconselhado por um pastor. No começo do meu ministério, ele disse: você quer que eu lhe diga uma coisa? Diga. Você venda a casa, você faça algum jeito e compra um carrão para você. E compra uma roupa. Que o povo que vai chegar vai dizer assim: eu vou melhorar, que o pastor vive bem de vida. Um pastor me ensinou isso. E não faz muito tempo que eu fui convidado por um grupo sistemático de como pregar o evangelho, umas coisas aí, para fazer parte. E um amigo meu foi. E em 3 meses, financeiramente, tudo para ele foi aí. Uma beleza. E eu estou aqui batalhando. Orando a Deus por vocês. Buscando a Deus para trazer palavra para garantir a sua eternidade. Já que o que você vai conquistar aqui você não vai levar. Trabalhe. Peça a Deus para ter. Pode pedir, pode lutar. Ah, Senhor, eu quero uma casa boa, eu quero um carro bom. Pode lutar, não tem problema nenhum não. Faça esse espaço. Esse passo a passo aqui dessa relação com o Espírito Santo. Você ir compreendendo as coisas de Deus. E dá certo. Pode ir. O irmão me fez uma pergunta. Não vou citar, ele está presente. Mas não vou citar o nome. Porque Tabuleiro é uma cidade muito abençoada. Cidade muito próspera. E o questionamento é: Tabuleiro é abençoado, próximo, por causa dos evangélicos, que ora, que pede, porque é o povo de Deus, não sei o quê, ou é por causa de outra denominação religiosa? E esse irmão me perguntou. E eu disse: nenhuma nem outra. Não. Em Tabuleiro se cumpre o que Deus prometeu para o ser humano. O que Deus prometeu para o ser humano foi isso: pelo trabalho das suas mãos, pelo suor do trabalho das suas mãos, eu lhe prosperarei. Não precisa acreditar em Deus, não precisa ter fé, você só precisa trabalhar. Agora, entenda: o prosperar não vem para uma vida de trabalho comum, diarista. Ah, eu ganho 30 reais por dia, então você não vai prosperar. Vem o custo, vem a aplicação. Não, eu trabalho 30 reais, vou passar necessidade, mas eu vou me formar. Ele vai lutar por algo maior. Eu vou fazer um curso profissional, eu vou aprender outra profissão. Ele vai lutar. Aqueles que se acomodam, isso não se cumpre não. Envelhece e morre naquela mesma limitação. Porque a prosperidade vem pelo trabalho. É um dom de Deus. E o dom de Deus não se trata de religião, de religiosidade. Então o que Paulo está nos ensinando, o homem natural, o homem espiritual. Paulo ensinou e o Espírito Santo nos ensinando o seguinte: não é mudar de religiosidade, de crença religiosa. É mudar a mentalidade. Senhor, eu quero uma mentalidade como a tua. Eu quero ter a mentalidade como a do Senhor. E ora, se empenha, se entrega. Toda a história da Bíblia de homem bem-sucedido com Deus, não foram bem-sucedidos porque estava com Deus, não. Foram bem-sucedidos porque estava com Deus e fazia o que Deus ordenava. Vocês estão com Deus, então agora precisa fazer o que Deus está te ordenando. Aí tu vai ver a diferença na sua vida. Amém? Aplauda Jesus. Glória a Deus.